Oiê! Hoje aqui começando mais um papo para você com a Nutri Gil Ruiz, uma fera no assunto. Eu tenho acompanhado faz muito tempo, na verdade, que eu acompanho o trabalho dela, já fui paciente, mas eu confesso para vocês, gente, que eu não sou uma paciente disciplinada para nutricionista. Ela é uma fera no assunto. Hoje ela estuda muito essa questão de... Me fala o que você falou para mim. Mindful Eating é o comer consciente, é o comer com aquele amor no coração e resgatar um pouco a nossa infância, comer equilibrado, você ter mais consciência de onde vêm os alimentos, por que se nutrir, e nutrir é tão importante, né? Nutrir o seu corpo, sua mente, seu coração. Então a Gil fala muito dessa questão, ela faz questões de meditações, ela vai para retiros, gente, é incrível. Acompanhem a Gil, no final ela vai deixar aqui embaixo para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, ela vai falar para vocês o Instagram dela, as redes sociais, como encontrar, telefone, acompanhem porque vale muito a pena. Gil, quer se apresentar? Porque eu já entrei falando do seu último curso aqui, que eu achei incrível que você fez. Eu fico lá stalkeando a sua vida e achando sensacional toda essa parte. Eu sou uma eterna buscadora e eu acho que eu venho numa jornada que a nutrição ela vem muito de encontro, acho que com a minha vida. Então, eu sou do interior, sertãozinho, e aí... A minha primeira formação foi Direito, em Campinas, na Pucamp. Trabalhei em grandes empresas como Philips, HP, IBM. Fui trainee na B2W, que era um processo de 60 mil pessoas, 4 vagas, eu passei. Então, assim, foi sempre uma vida meio que pelo que minha mãe esperava de mim. Sabe quando a gente tem os pais, assim, sonhos, e a gente acaba querendo projetar aquilo para nossa vida e às vezes até entregar para os nossos pais assim um modelo social. Então eu morei junto com meu ex-marido, a gente começou esse relacionamento, eu tinha 22 anos e em torno de 27, 28 anos eu tive uma síndrome do intestino irritável, meu intestino parou de funcionar, eu estava 5 dias sem ir ao banheiro, comecei a sangrar. E aí eu fui ao médico e ele falou que eu ia morrer se eu continuasse daquela vida. Sabe essa vida que muita gente tem aqui em São Paulo? Que é, basicamente, você acaba virando um robô, assim. Você come, dorme, trabalha, objetivo, ganhar dinheiro, ter um carro, ter um apartamento, às vezes fazer umas viagens dos sonhos. E aí a hora que ele me falou assim, você vai morrer se você continuar assim, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, o que eu faço? E eu só tenho 27 anos, né? E aí eu fui olhar pra mim, aí o que eu comia, o que era glúten, porque eu tinha que fazer uma dieta menos inflamatória, sem glúten, sem lactose. Aí eu comecei a estudar os alimentos e eu falei assim, não, acho que essa vida tá toda errada. Eu acho que nem é isso que eu gosto de fazer, de trabalhar. Então, eu fui nessa história de treino e alimentação saudável, aí acabei indo em um médico bem famoso hoje em dia, a gente ficou 5 anos juntos, que é o Paulo Musi. E aí eu fui para uma área muito, assim, do esporte, eu sou muito determinada. Então, assim, me dá uma planilha que eu sigo. Tipo, robô mesmo, né? E aí eu virei um robô, fiquei toda trincada, sarada, treinava, comia certo. Aí comecei a fazer nutrição na São Camilo, aqui em São Paulo. Eu te seguia dessa época já. E aí foi quando também eu comecei a postar no Instagram, porque minhas amigas falavam, nossa, você mudou completamente. Você tem que compartilhar o que você está fazendo. E porque é admirável uma pessoa conseguir ser assim, né? Porque a gente costuma ir para o caminho mais fácil, não para o mais difícil. E esse é o mais difícil, né? Ter a disciplina, fazer... Parabéns, é muito legal. Só que aí, no curso da vida, né, desses anos que se passaram, vendo também a necessidade das minhas pacientes, alguma coisa tem de errado. Por que nem todo mundo tem essa disciplina? Por que não tem tanta aderência nos planos alimentares? Por que eu também, às vezes, me sinto bagunçada nas minhas relações, nas minhas emoções?
E aí eu vim de encontro como lidar com as emoções e como fazer um plano alimentar a longo prazo, porque viver que nem um robô também, mais uma vez, dentro de uma vida de uma hipertrofia ou de uma dieta do esporte, também começou a não fazer muito sentido para mim, porque eu queria ajudar meus pacientes que não conseguem, não funcionam assim, e a maior parte das pessoas não funcionam assim. Então elas tinham menos aderência. E aí eu acabei indo para uma parte que eu amo, que é um comportamento alimentar. E aí eu fiz uma pós em nutrição comportamental e coach, fiz um curso de coach. Aí eu entrei na medicina do estilo de vida. No passado eu fiz um curso de Harvard. E agora eu estou no Mindful Eating, uma formação que vem dessa consciência de você sentir o seu corpo, de você ter prazer e voltar a se reconectar com os alimentos, porque hoje em dia, na correria do dia a dia, a gente quer tudo pronto e não sabe quais são os ingredientes, de onde aquilo veio, não tem mais esse afeto com a comida, tem que ser rápido e pronto. Então, é muito complexo a questão do se alimentar e muitas vezes os lugares que a gente tem mais amor, mais carinho, foram em volta de uma mesa. Na comida. No Natal, com a família, os avós, a comida da avó, a comida da mãe. Comida remete amor, né? É o que eu sempre digo, aqui o nosso ingrediente principal é o amor. Depois é um insumo mesmo, mas primeiro tem que fazer com amor, porque a gente sente quando recebe um alimento com amor, né? É diferente de quando a gente recebe simplesmente um alimento, um saquinho que a gente abre, né? E aí vem essa questão, assim, da pessoa ela ter um pouco de consciência que tá tudo bem a gente ter alguns dias que são mais corridos, que a gente tem mesmo que trabalhar, só que não deixar perder essa paciência, esse afeto de cozinhar para você, ou se você não tem família aqui em São Paulo, se você é de outra cidade, às vezes você chamar alguns amigos e cozinhar com calma, você escolher bons nutrientes, coisas que realmente nutrem o nosso corpo, nutrem a nossa paciência, porque tá todo mundo meio que ficando, todo mundo ansioso, deprimido, sem paciência com nada. E agora vou te cortar e fazer uma pergunta com isso que você está trazendo. A comida influencia em depressão, em ansiedade? Pode influenciar o que a gente come? Totalmente, porque a gente tem um nervo vago, então assim, a partir do momento que você ingere um alimento, que ele é rico em carboidratos simples, em açúcares, conservantes, isso já manda uma informação para o seu cérebro. Às vezes você tem uma hiperglicemia e depois você tem uma hipo. A gente pode observar isso muito em crianças. Quando você dá açúcar para a criança já fica feliz e sai correndo. Dali a pouco ela fala, quero mais. A digestão muito rápida e o nosso cérebro é movido à glicose. Então ele gosta desse estímulo. Então assim, se você não tiver uma quantidade de fibras, uma quantidade de alimentos que não vai dar essa hiperglicemia e essa hipo, aí você controla mais as suas sinapses cerebrais, a forma como o seu cérebro funciona. Então, quem tem TDAH, quem tem transtornos alimentares, quem tem depressão, se você está se alimentando de ultraprocessados e alimentos mais inflamatórios, seu cérebro ele vai responder igual, porque é um corpo só. Então, a gente olha um ser humano, tem essa questão da nutrição, como você está fazendo suas escolhas alimentares, como é o jeito que você se alimenta, e esse jeito que você se alimenta, ele vai influenciar totalmente, às vezes, no jeito que você é na sua vida, na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você se relaciona. Às vezes, pode pensar, assim, uma frase que me chamou muita atenção recentemente se tudo que você faz é uma alimentação rápido, fácil e barata, e se alimentar é o que você é, então você é rápido, fácil e barato? É pesado isso, né?
A gente E não assim, dá a devida importância que dá. E a foto do slide desse curso era a devida importância que dá. E a foto do slide desse curso era a mãe com a filha numa praça de alimentação comendo algo super baratinho ali no shopping e elas felizes. Só que qual é o impacto nessa criança que está em formação cerebral, formação desse corpo? Será que ela vai alcançar o potencial cognitivo dela comendo esses alimentos pobres em nutrientes, ricos em carboidratos simples? Será que ela vai conseguir ter uma nutrição adequada para ela desenvolver o corpo dela de uma forma saudável? Como que vai ser esse intestino e a imunidade dela quando ela tiver 30, 40, 50 anos? Será que isso é melhor para essa pessoa? Pesado isso. A gente não tem essa consciência, né? A gente faz ali na hora o que a criança quer, porque é mais fácil, porque a gente, mãe, tem uma vida corrida muitas vezes, 90%, 95% do tempo a gente está trabalhando, pouco tempo com o filho, não quer entrar em discussão, né? Quer comer também algo fácil, rápido e barato ali, porque está cansado. Então é um ciclo, né? Agora, trazendo essa questão que você falou do intestino, de lá na frente essa criança pode ter um problema de intestino. Isso pode virar uma síndrome do intestino irritável num futuro? As crianças, a gente tem uma modulação intestinal a partir de antes do feto. Meu Deus! Então, assim, existem protocolos, hoje em dia, assim, alguns casais, a gente está planejando mais esse filho. Então existem casais que eles têm a possibilidade de fazer uma modulação genética, quase que isso, perante aquele feto. Então, assim, não é só a mulher, a mãe, ela estar programando um óvulo melhor, o pai também um espermatozoide melhor. Então, desde antes da concepção, a gente consegue já ir programando toda a saúde de um filho de uma forma melhor. Então, essa mãe, se ela tiver uma alimentação com as vitaminas adequadas, anti-inflamatória, ômega 3, o ácido fólico, ela já está modulando os genes daquele óvulo. E o pai, sem beber, comendo saudável, fazendo atividade física, às vezes um ambiente menos estressante, com menos cortisol, tudo isso propicia para ter uma fecundação e uma formação de um feto melhor. Comendo orgânicos, usando azeite, usando coisas mais naturais. O glúten e a lactose influenciam também nisso? Para algumas pessoas sim, outras pessoas elas digerem bem, algumas pessoas elas têm uma intolerância, então depende para quem. Tá. A gente fala que 30% do que a gente carrega é genético, 70% é epigenético, que é do meio ambiente, da forma como você se alimenta, dorme, e assim vai. Então, ao longo dos anos, tem diversos fatores que podem te contribuir para você ir para um lado de mais saudável ou mais doente. A hora que essa criança nasce, tem a questão da amamentação, se ela foi amamentada ou não. Depois de 6 meses, tem a introdução alimentar. Eu fiz essa cara porque eu não amamentei meus filhos, entendeu? Então isso é uma coisa que me assusta, mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, mas se você não amamentou, mas você fez o melhor que você pôde, eu acho que assim, a gente também tem que relaxar, entendeu? Ninguém vive no mundo da Cinderela, a gente tá na Terra e aqui tem diversos fatores, diversas coisas que podem acontecer. Eu era a mãe que passava a comida na peneira, pra não quebrar, naquela época o pediatra dizia, né, meu filho mais velho tem 18 anos, pra não quebrar a fibra do alimento, eu tinha que passar na peneira, então eu fazia a sopinha dele e passava na peneira. Eu acho que às vezes não tinha, eu acho que aí a gente vai para outro assunto, assim, que eu acho que também é a compaixão e a autocompaixão. Aceitar, às vezes, nossos pais ou as coisas que a gente fez com o melhor que a gente tinha. Sim. Com a informação que a gente tinha, porque eu sei que se você tivesse outra informação, você faria de outro jeito. Ah, com certeza.
Informação é tudo, por isso que a gente traz o papo para você, porque, puxa, você está trazendo uma informação para eles lá da preocupação que precisa ter, né? Que o intestino já dentro da barriga, já tá, antes da barriga, na verdade, né? Como disse você, a gente tem que ter esse cuidado de antes da barriga, que a gente pode ajudar a prevenir certas coisas, né? E não só da mulher, né? Porque o pai, ele, por mais que sejam 3 meses de desintoxicação ou de ter uma proposta de um estilo de vida mais saudável, tem alguns protocolos mais severos que eles falam 1 ano antes da concepção. Olha lá, gente, 3 meses, hein? Mais ou menos ela falou, presta atenção, se você quer engravidar e tem essa possibilidade. Mas às vezes fica um sistema muito, muito rígido, muito difícil também, que às vezes faz até a pessoa sofrer, né? Não somos robôs, somos humanos e a vida acontecendo, a gente às vezes vai fazer o melhor que a gente pode e tá tudo bem também. Então, assim, existem esses protocolos, existem esses estudos, e aí tem os 1000 primeiros dias da criança, então, para evitar de jeito nenhum colocar açúcar. Eu vou te interromper um minutinho que chegou ali, ó, experiência para viagem para você. Chegou o quê? Deixa eu ver, um pão de queijo. Olha, quentinho, gente. Sem glúten? Sem glúten, sem lactose. Ai, que delícia. Tudo sem glúten, sem glúten, sem lactose. Apto para celíaco, porque aqui a gente diz que a gente faz o papo para você aqui para viver a experiência para viagem, sentir os aromas, ouvir o barulhinho da nossa comida e provar a comida da viagem, né? Delícia. Vê aí se você gosta e conta pro pessoal a sua opinião do nosso pão de queijo. Aí você continua contando pra gente desses 1000 dias, porque eu tô muito interessada nesse papo. É um papo que eu não imaginava. Muito, muito interessante. Traz diversas possibilidades para quem ainda quer engravidar, né? E acho que até, não sei, se me corrija se eu estiver errada, para quem tem alguma questão genética, como a doença celíaca ou intolerância à lactose, de repente ter esse cuidado para tentar adormecer essa genética na criança, né? Ou não, tô falando completamente bobagem, é importante eu saber. Eu acredito que o que aconteceu, muitas coisas que aconteceram na infância, a forma como a criança foi alimentada, a forma como teve esses estímulos sensoriais, a qualidade dos alimentos que foram inseridos ao longo da vida e o ambiente, se foi um ambiente acolhedor, segurança, se essa criança se sentiu amada, protegida, tudo isso vai influenciar na formação cerebral e nos estímulos de estresse e ansiedade que essa criança pode sofrer. Eu vejo muitos estudos assim de TDAH correlacionando ambientes estressores em crianças, sabe, uma casa onde todo mundo briga, fala alto. Imagina o pai e a mãe, alguma coisa de violência, abuso. Você concorda que se você tiver uma criança que viveu durante 10 anos numa casa tranquila, onde ela está formando a cognição e o cérebro dela é de uma forma, e uma casa onde teve violência, teve gritaria, teve abuso, ela se sente amada, segura, protegida. Ela sente tudo o oposto. Então, esse ambiente vai fazer com que o cérebro dela tenha uma organização diferente e isso dá estímulos para o corpo ficar estressado e tenso também. E muitas vezes a mãe fala para a filha, fazer cocô é fedido. Você não pode fazer xixi e cocô em qualquer lugar. O bloqueio que está criando nessa criança, dela não fazer algo natural. Porque todo mundo faz xixi e cocô. E aí a pessoa fica pro resto da vida levando aquela crença que a mãe colocou, que ela não pode fazer xixi e cocô. E ela fica dias sem ir ao banheiro, principalmente quando viaja, quando sai de casa, quando às vezes tem um primeiro namorado, às vezes até vergonha do próprio marido. Banheiros diferentes.
E tá sempre nessa tensão, e o intestino fica tenso, porque a gente está falando de um músculo também. Então a pessoa ela vai criando uma condição mental e física de estar sempre tensa e estressada. E a síndrome do intestino irritável, ela vem muito disso, de uma pessoa que está sempre em luta ou fuga. Uau! É como se você estivesse sempre numa ameaça, assim, alguém tá tentando... Sabe aquela pessoa que está sempre preocupada? Estão me enganando, é golpe, é isso, é aquilo, você só critica, você é autocrítica com você é rígida. E vai ficando tudo tenso. Só que às vezes é uma criação tensa que fez uma pessoa tensa e ela tá levando toda essa tensão pro resto da vida e isso vai gerando doenças. Que aula que você tá dando pra gente e pra mim, porque eu sou essa pessoa tensa. Eu sou a pessoa que tá... Eu não desconfio de todo mundo, mas corre ou luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga, né? Eu li um livro eu tô estudando muito psicologia, assim, ultimamente, né, e o comportamento humano, então a gente tem 4 questões aqui. Ou a gente tá em luta, ou fuga, ou paralisia. Sabe quando o bichinho, ele leva um susto, assim, umas lhamas, e aí elas caem assim, de pezinho pra cima? Esses são 3 comportamentos de instinto animal. Luta, fuga, paralisia. E aí, quando você é um ser humano racional, você, com um processo de cognição, você consegue se acalmar, entender a situação e não ficar nessa reatividade ou calado, aguentando tudo, ou fugindo. Tipo, tô me sentindo ameaçada, não sei o que eu faço, eu fujo. Estão vindo com uma informação e eu fico agressiva, eu já falo alguma coisa pesada. Então, assim, a gente tomar essa consciência, qual é a melhor opção e treinar realmente. Mas eu sou essa pessoa, eu passei por tudo isso, então, assim, eu não sei. Minha mãe fala que me amamentou, mas eu acho que não, pela quantidade de coisas, assim, do meu intestino. Eu vivi num ambiente muito tenso. Então, assim, muito do que eu estudo é para eu ir me curando. E às vezes a gente só quer... Às vezes a gente... Ai, deu B.O. Não, tem problema. É que ele faz assim para me dizer o tempo, entendeu? O convidado então já, tá? Quem? Vou ficar aí para receber o próximo convidado, tá? Você fica à vontade, tá? Até porque eu quero tirar umas fotos sobre esse lado. Eu não lembro onde eu tava. Do luto ou fuga, que você acha que a sua mãe não te amamentou, e você tá na sua busca de cura, por isso que você tá estudando. E às vezes a gente tem... Eu já fui muito... E às vezes eu sou julgadora, é uma coisa que eu tento muito melhorar em mim. Hoje em dia eu vejo a hora que eu tô julgando, a hora que eu tô sendo crítica, porque eu não percebia isso antes. E uma das maiores causas de transtorno é realmente o nosso autocrítico interno, essa parte julgadora, de você estar errada, de você se cobrar, de você achar que você tem que ser perfeita, ou que as outras pessoas elas têm que ser perfeitas. Então eu escolhi às vezes grandes mestres ou pessoas para me inspirar, só que no fundo ninguém é perfeito. Somos eternos aprendizes. E estamos de passagem aqui, acho que justamente dentro da minha concepção, tá? E isso, gente, é dentro da minha concepção. A gente está aqui para evoluir. E evoluir significa o tempo que a gente tiver aqui, cada dia dá um passinho diferente, né? Esses dias eu no banho, eu também medito, eu também faço yoga, eu também sou uma eterna buscadora de mim mesma. Porque eu acho que é isso que vai me tornar uma pessoa melhor, me encontrar. E aí eu tava no banho e falei assim, puxa, 1 ano, né? Nossa, 1 ano não muda nada. Aí eu parei e pensei, falei, faz um paralelo, você com você mesmo. Dá 300, eu não fiz ainda porque eu não tive oportunidade, mas vai num espaço reto, que não tenha nada, e dá 365 passos. Põe alguém no primeiro passo e dá 365 passos. E aí você olha para trás, olha o quanto vai ser. Eu ainda quero fazer esse teste.
Porque a gente tem esse hábito de julgar e falar, eu não melhoro, eu não melhoro, eu não melhoro, eu não saio do lugar, né? A gente tem esse chicote, eu tenho esse chicote, não sei se você tem esse chicote ou já teve algum dia e hoje melhorou isso. E quando a gente olha e fala assim, não, respira, calma, olha para trás, quanta coisa já foi, né? É muito complexo isso e a gente olha sempre para o copo vazio, né? A gente tem um exercício de você acordar de manhã, se olhar no espelho e às vezes só tem você ali na sua casa, né? Então assim, eu te amo, obrigada por esse dia, a gente tá juntas, você com você mesmo, colocar a mão no coração. E a gente às vezes falta isso, né? A gente se acolher, se abraçar, dar esse amor, esse carinho, que às vezes não existe outra pessoa no mundo. É você e Deus, se você tiver fé. E é um momento de agradecer, assim, porque poderia não ter acontecido de você acordar. Esses dias eu recebi um vídeo do... esqueci o nome daquele mestre yoga que é muito famoso. Depois eu deixo aqui, gente, porque eu esqueci o nome dele. E ele falava justamente isso. Sorria e agradeça simplesmente por você ter aberto o olho. Sim. Quanta gente morre dormindo, vocês não imaginam. Sim. E a gente tá vivendo, acho que uma época que tem muitos, assim, essa questão do medo, né? Além da gente ter medo aqui em São Paulo de estar numa cidade que a gente está desconfiando às vezes das pessoas, da violência. Então é um ambiente assim que favorece muito mais as doenças do que um ambiente às vezes de você estar mais conectado com a natureza no interior, as coisas mais fáceis, mais tranquilas. Só de você não poder às vezes sair na rua e estar sempre preocupado com tudo, né? Eu acho que é um ambiente bem caótico, assim, é uma coisa que eu venho até me questionando, Ju, quanto tempo você vai morar em São Paulo? Porque eu acho que, não sei, isso se vai fazer sentido pra mim. Voltando, eu acho que eu olhava, assim, para as pessoas e eu queria que aquelas pessoas fossem, eu idealizava elas, e às vezes algumas pessoas, elas não deixam o campo muito aberto para justamente você não ver a vulnerabilidade delas. Então, a pessoa só mostra aquilo, porque se ela mostrar tudo, você vai julgar e você não vai querer mais ela, porque ela é imperfeita. E aí eu venho me deparando com muitos monges nesses lugares e mestres, e aí às vezes eu falo, nossa, porque o exemplo do meu primeiro monge, ele é muito tranquilo e é uma paz, é uma tranquilidade, só que a gente mantém uma certa distância, ele não deixa chegar tão perto. Talvez é uma forma dele se preservar, ele tem um jeito dele. Mas eu olhando outros mestres espirituais, outros monges, são pessoas totalmente normais, que às vezes falam alto, falam besteira, aí você fala, nossa... Porque a gente ficou, às vezes, estereotipado que o pai tem que ser perfeito, que a mãe tem que ser perfeito, que o padre é aquela coisa, mas você só viu o padre naquele momento na igreja. É uma fotografia, né? Que é o que a gente vive hoje um pouco, né? Eu acho que esse mundo perfeito do Instagram que a gente está vivendo é um mundo meio caótico, no fundo. Quando a gente para e olha friamente, é caótico, porque a gente vê uma fotografia de 1 minuto, ou uma fotografia de um momento mesmo, e acha que a vida da pessoa é perfeita. E esquece que é uma pessoa que tem sentimento, que tem que lidar com comida, tem que lidar com diversas questões, e que lidar com essas questões pode trazer doenças para ela, né? Sim. E como? Porque a comida é a base da nutrição das suas células, que elas estão se renovando o tempo todo. Então, qual nutrição você está dando para essas novas células? Qual ambiente você está dando para essas novas células? Se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, que está com câncer, é como se fosse um peixinho doente. Ele está ali num ambiente cheio de lama. E aí a gente tira esse peixinho e coloca num ambiente limpo, para ele se curar. Aí ele se cura.
Só que muitas pessoas, às vezes, elas ficam um tempo nessa cura E tem reincidência. e depois, às vezes, voltam para a lama. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar se você tem uma vida muito corrida, muito agitada, como é que a gente pode equilibrar e tá, às vezes, transitando entre essa lama e o limpo, ou achar um meio termo, porque não vai ser perfeito. Olha só, chegou ali a nossa esfirra de carne para você Ai, meu provar. Deus, Enquanto que você delícia. prova, você vai me dizer qual é o conselho que você dá aí, né, com esse conhecimento todo que você tem. Não foi de carne, foi de queijo que elas pegaram, mas olha que delícia, hein? Se você puder trazer aí um pouquinho dessa, né, de toda essa sua jornada, que eu acho que, gente, que podcast incrível, que jornada incrível, né, muito além de alimentação. A alimentação é muito importante, a gente não dá, né, muito além da nutrição, na verdade. Ela, como nutricionista, a gente percebe que tem tantas outras coisas, não é simplesmente sentar no consultório e falar, tá aqui seu plano, né? Então eu queria que você deixasse aqui para eles um plano de equilíbrio. O que você aconselha para achar um equilíbrio dentro de tudo isso que você tem estudado? Eu acredito que a gente acordar todo dia, antes das 8 da manhã, pelo menos de segunda a sexta, você não olhar o celular, você primeiro ter um momento de conexão com você ou com algo maior, pelo menos uns 5 minutos de olho fechado, respirando, projetando o seu dia, projetando coisas melhores para sua vida. Seja menos autocrítico com você quando você se olhar no espelho, com as suas roupas, com as suas escolhas. Agradeça mais. E tente equilibrar. Se você durante a semana faz muitas coisas de trabalho, no fim de semana tenta ter boas escolhas de ir ao supermercado, de escolher a sua alimentação, de comprar coisas mais saudáveis, que sejam coisas prontas, mas coisas que são de qualidade, que você sabe a procedência, os ingredientes, que aquilo vai fazer bem para o seu corpo. E achar um equilíbrio no meio dessa loucura, porque o sistema que a gente vive é um sistema capitalista, é um sistema de competitividade e é um sistema extremamente oposto ao que era dos nossos avós, bisavós, caçador-coletor, que é a nossa origem, é o nosso coração, e a gente está se afastando do nosso coração. Uau, obrigada pela lição, foi incrível ter você aqui. Deixa, por favor, sua rede social para eles. É Juliane Ruiz Nutri. Aguardo vocês, quem precisar de alguma ajuda, quiser mandar alguma mensagem, algum direct no Instagram, fiquem totalmente à vontade. Gente, ativa o sininho da Pra Viagem aqui do Papo Pra Você, da Pra Viagem, para ter sempre aqui a notificação do nosso podcast, porque olha, cada vez que vem um convidado aqui eu fico encantada e é uma aula. Você foi uma aula para mim. Toda vez eu trago uma consciência, agora eu vou trazer a consciência do olhar para a alimentação e de tentar chegar, né, empreender não é fácil, mas tentar chegar nesse equilíbrio dos pratinhos, tendo compaixão comigo, porque, né, eu sou um ser ainda que tenho 38 anos, espero que eu tenha uma longa jornada aí pela frente, porque a gente não sabe de nada, né, quem sabe é lá em cima, mas que eu tenha aí uma longa jornada e que eu faça dela uma jornada leve. Muito obrigada, viu, Obrigada a Jo? você, Carol. Foi um prazer. Foi um prazer.